Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e esse é o primeiro vídeo de 3 que eu irei fazer, né, dessa obra. Irei fazer 3 vídeos sobre essa obra, explicando detalhadamente para você, porque essa é uma obra que pode mudar o conceito sobre a autoria de Hebreus. E vocês verão por quê. E eu quero dar o parabéns à editora Carisma. Eu não gosto de falar a editora aqui porque eu não ganho nada para isso, né? Mas a editora Carisma está de parabéns. Ela vai ser uma das grandes editoras, já é, né? Mas vai ser ainda muito maior do que já é, pelos comentários e pelo serviço que ela está prestando ao reino de Deus com essas obras. Tanto obras de autores nacionais como internacionais como essa. Inclusive, ela estará lançando uma série de comentários, né? Ela não trabalhava com comentários, mas vai trabalhar lançando aí já 3 comentários do Grant R. Osborne, que é o comentário de Atos, o comentário de Romanos e o comentário de Hebreus, que iria sair mês passado, mas atrasou, e eu não sei se vai ser esse mês ou mês que vem, mas vai sair esses comentários, tá? Uma série de comentários do Novo Testamento maravilhosos, comentários exegéticos, tá certo? E esse livro aqui, autoria lucana de Hebreus, do Dr. David Allen. David Allen, ele já é conhecido porque ele já tem algumas obras publicadas, né, pela própria editora Carisma, como aquela expiação, né, sobre a expiação de Cristo, a morte de Cristo, onde ele pega os conceitos do Antigo Testamento e Novo Testamento e traz, né, fazendo a exegese do texto. Ele é um monstro, tá? Vou mostrar aqui para vocês a sua formação acadêmica, enfim. E essa é uma série de 3 livros que eu vou fazer, ou melhor, de 3 vídeos que eu vou fazer. Irei fazer 3 vídeos sobre essa obra, tá? Esse é o primeiro vídeo, tá? Onde eu vou dar detalhes sobre essa obra, porque essa obra é importante e porque ela chega muito forte, né, aqui no Brasil. Aí você pode dizer, mas ninguém sabe o autor da carta aos Hebreus, até hoje nunca se descobriu. Calma, né? Primeiro você tem que ter a obra, ler a obra, para depois você falar alguma coisa, tá? Muitos estudiosos falam que foi Lucas que escreveu Hebreus. Muitos estudiosos. Então, é uma obra maravilhosa, tá? De um grande autor, escritor, pastor, e ele é batista, né? David Allen, ele é batista. Eu também fiz aqui o review da obra dele, Por Quem Cristo Morreu, aonde ele trabalha, mostrando que a história da igreja não valida o calvinismo. E o livro é uma resposta do céu Cristo veio buscá-la, aonde vários pastores reformados, calvinistas, né, mostram a expiação limitada no decorrer da história. A expiação limitada é um dos pontos do calvinismo, né? David Allen, nessa obra, Por Quem Cristo Morreu, que eu fiz o review aqui no canal, ele trabalha dizendo que não. A história da igreja não valida a expiação limitada, mas a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos. Aqui está a sua formação, né? David Lewis Allen é PhD pela Universidade do Texas e diretor do Centro Sudoeste para a Pregação Expositiva. E ele preside o Ministério George W. Truett. Ele também é reitor da Escola de Teologia do Southwestern Baptist Theological Seminary. Desculpe se eu pronunciei errado, porque não falo inglês, tá? David Allen é autor de inúmeros artigos e obras de referência, com destaque especial para Por Quem Cristo Morreu, que eu falei aqui, a expiação, ambas publicadas pela editora Carisma, tá? Então, ele é um doutor, né, em Novo Testamento, doutor em grego, dá aula de grego, dá aula de pregação, né, pregação expositiva. É uma pessoa assim gabaritada para falar sobre esse assunto. E olha essa capa, gente.
Olha essa capa, a editora Carisma, em relação ao conteúdo, a capa, não tem para ninguém. Né? Tá lançando agora uma série sobre Armínio, né? A teologia de Armínio, que as capas também são maravilhosas. Meu Deus do céu, olha essa capa. Olha isso aqui, essa moldura. Olha que coisa linda essa capa, gente. Meu Deus do céu. A Carisma arrebenta, arrebenta. Tá? A obra tem 480 páginas, tá? 480 páginas e será uma obra de referência em relação à carta aos Hebreus, tá? Nesse primeiro vídeo, eu irei mostrar para vocês o sumário e um pouco do prefácio e a introdução, tá? Depois, nos 2 vídeos que eu irei fazer ainda, né? Essa série de 3 vídeos sobre essa maravilhosa obra, lançamento da Carisma, eu irei mostrar os capítulos para vocês, tá? Principalmente o capítulo 3 e 7, tá bom? Está aqui o sumário. Ele começa com uma lista de abreviaturas, o prefácio, né? E a introdução. Leia a introdução, não só desse livro, mas de todos os livros, tá? Para você entender melhor o que ele vai abordar nessa obra monumental. O livro é dividido em 7 capítulos, tá? 7 capítulos. O capítulo 1, ele vai trabalhar a análise histórica da questão da autoria e o desenvolvimento da teoria lucana, que foi Lucas que escreveu, tá? O capítulo 2, ele vai trabalhar sobre as teses, que foi Barnabé que escreveu, Apolo e Paulo. E aí ele vai falar que Barnabé e Apolo fica um pouco complicado porque não escreveram nada. Então não dá para você comparar. Fica no campo da hipótese, porque você não tem como comparar. Paulo já tem como você comparar, porque Paulo escreveu 13 cartas. E o que pesa contra a autoria paulina é o estilo da carta aos Hebreus, que não tem nada a ver com as 13 cartas de Paulo. Nada a ver. Então ele vai falar aqui, ó, o argumento a favor de Barnabé, o argumento a favor de Apolo e o argumento a favor de Paulo. Tá? É o capítulo 2. Depois, o capítulo 3, esse capítulo é um dos melhores capítulos, ou alguns falam que esse capítulo 3 é um capítulo fundamental para você validar a autoria lucana. Por quê? Ele vai trabalhar no capítulo 3 o argumento linguístico e as provas lexicais, estilísticas e a evidência linguístico-textual. Olha só, ele vai pegar as palavras em grego que só aparecem em Hebreus, Lucas e Atos. Palavras únicas que só aparecem em Hebreus, Lucas e Atos. Inclusive, o grego de Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento, assim como o grego de Lucas e o grego de Atos. Tá? Então, Lucas era um erudito. Inclusive, ele vai mostrar aqui com evidências que Lucas, possivelmente, ele não era um gentio, ele era um judeu. Tá? Ele vai mostrar aqui. E quando eu li esse capítulo aqui, eu fiquei maravilhado. As evidências textuais são muito grandes. Tá? É mais uma prova que pode ter sido Lucas que escreveu esse livro. Mas vou mostrar para vocês quando eu fazer a segunda parte, né? A segunda parte, que serão 3 vídeos. Então vou mostrar para vocês detalhes dessa obra aqui. O capítulo 4, que você pode ler aqui, essa parte, tá? O capítulo 4 ele vai trabalhar a comparação entre o propósito de Lucas e Atos, tá? E o propósito de Hebreus. Qual foi o propósito que ele escreveu? O Evangelho e o livro de Atos e o propósito da carta aos Hebreus. Está aqui, ó. O capítulo 5, ele vai fazer uma comparação entre Lucas, Atos e Hebreus, né? Trazendo aqui, ó, a cronologia em Lucas e Atos e Hebreus e a escatologia em Lucas, Atos e Hebreus. Aqui você tem os argumentos adicionais e estudos recentes sobre a teologia de Hebreus, tá? O capítulo 6
também outro capítulo monumental. Todos os capítulos são excelentes, né? Principalmente o capítulo 3 e o capítulo 7. Tá? O capítulo 6 ele vai trabalhar a identidade de Lucas e o cenário judaico de Lucas e Atos. Muitos falam que Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Ele é grego. Essa ideia é muito falada e defendida no meio acadêmico. Ele vai falar que não. Ele vai trazer os pais da igreja, ele vai trazer uma série de relatos mostrando que Lucas, possivelmente, ele é judeu. Tá? E se realmente foi Lucas que escreveu o livro de Hebreus, isso valida mais ainda. Só que Lucas era um judeu de cultura helênica, de cultura grega. Era médico. Tá? Então, o capítulo 6 ele vai trabalhar sobre isso. Então, está aqui, ó. A identidade de Lucas, aspectos judaicos de Lucas e Atos, o uso das escrituras em Lucas e Atos, evidências adicionais, Lucas e seu leitor, conclusão. Aqui ele faz uma digressão entre o judaísmo e o helenismo na igreja primitiva. E o capítulo 7, que é o último capítulo, ele vai trabalhar a reconstituição histórica, a autoria lucana de Hebreus. E o que ele vai trabalhar aqui, queridos? Lucas escreveu tanto o seu evangelho como o livro de Atos para Teófilo. Aí ele vai trabalhar, o camarada é demais, porque esse Teófilo, quem é esse Teófilo? O sumo sacerdote Anás, ele teve 5 filhos. E um desses filhos era Teófilo, que exerceu o sacerdócio entre o ano 37 a 41 depois de Cristo. Depois ele foi deposto por Herodes Agripa. Não sabemos por quê. Então, ele faz uma ligação com esse Teófilo aqui, tá? Ligando ao filho de Anás, que foi um ex-sacerdote. Ou melhor, que foi sacerdote, sumo sacerdote em Jerusalém. Né? E nós temos várias evidências, ele vai mostrar aqui várias evidências que de fato foi a esse camarada, a esse filho de Anás, que exerceu o sacerdócio lá em Jerusalém, que ele escreveu esse livro. E ele chama Teófilo de excelentíssimo. E para chamar uma pessoa de excelentíssimo, ele tinha que ter uma posição muito elevada. Não era qualquer um. Então, o capítulo 7 é maravilhoso, né? Aí ele fala aqui, ó, o destinatário de Lucas Atos, que é Teófilo, a data de Lucas Atos, Lucas, o autor de Hebreus. Ele vai falar que Lucas escreveu aí Hebreus entre os anos 67 a 69, tá? Os destinatários de Hebreus, a data de Hebreus, digressão sobre a data de composição de Hebreus e sobre o uso do tempo verbal do presente. Aí trabalha com a conclusão, tá? Conclusão da obra e a conclusão da bibliografia selecionada. São 480 páginas. 480 páginas. Lembrando que Hebreus não foi escrito depois da destruição do templo, porque se fosse escrito depois da destruição do templo, em 70, pelos romanos, o escritor citaria, mas ele não cita. As atividades do templo estavam em funcionalidade. Né? Então, foi escrito antes de 60, antes de 70. Então, ele dá uma data aqui entre os anos 67 a 69. Esse é o sumário. Né? Esse é o sumário. Indo aqui, ó, né, como surgiu, que está o prefácio, como surgiu a ideia do David Allen a fazer ou trabalhar a autoria lucana de Hebreus. Surgiu no ano de 1976, quando ele era seminarista, há 46 anos atrás. E ele fala aqui no prefácio, o prefácio também é maravilhoso. Ele fala aqui, ó, no segundo ano da faculdade teológica, em 76, fiz um curso de escrita criativa. Uma das tarefas consistia em escrever uma dissertação. Olha só, o professor pediu uma dissertação, né, e ele escolhesse para os alunos escolherem um tema. Então ele escreveu uma dissertação de 10 páginas que supostamente espelharia criatividade na hora de escrever. O professor deu uma lista de temas para que pudéssemos escolher um deles. Aí ele escolheu os 76, ele era seminarista ainda, não era nem teólogo ainda, estava no seminário. Aí ele escolheu a autoria de Hebreus. Nunca estudara esse assunto antes, mas ele me intrigava.
Depois da aula, o professor me parou na porta da classe e disse: notei que você escolheu o tema da autoria de Hebreus. Sempre pensei, disse o professor, sempre pensei com meus botões que Lucas poderia ter alguma participação nela. Isso em 76, gente. Já que percebi várias semelhanças no Novo Testamento grego entre essa carta e os escritos lucanos. Palavra que você só vai encontrar em Lucas, Atos e Hebreus. Só. Por que você não trabalha mais nessa opção no seu trabalho? Disse o professor, né? Aí acabei aceitando a sugestão e nos 7 anos seguintes continuei a pesquisar a respeito disso. De 76 a 83, que foi a formação dele. Ele se formou em 83. Então, nos 7 anos seguintes, de 76 a 83, ele pesquisou sobre Hebreus. A autoria lucana sobre Hebreus. Aí ele começa aqui, ó. Quando ele terminou, né, o curso teológico, se formou, ele começou a trabalhar na tese de doutorado na Universidade do Texas, em Arlington, no ano de 1983. Essa pesquisa passou a ter a orientação do linguista, na época, um grande linguista, né, Robert Longacre. Quando o consultei para ver se ele me aceitaria como aluno, né, para orientá-lo no seu doutorado, fiz questão em informá-lo que decidira escrever sobre a autoria de Hebreus e queria saber se ele estaria disposto a orientar essa tese. E a resposta que o Dr. Longacre vai falar para ele vai surpreender. Olha só. Direta e perspicazmente, ele respondeu com um sorriso amarelo. De onde você tirou a ideia de escrever sobre isso? Eu posso dizer quem o escreveu, disse o professor. Pensei comigo mesmo. Que beleza! Ele deve julgar que foi Paulo, Apolo ou Barnabé que escreveu. E depois, quando eu lhe disser que estarei defendendo a autoria de Lucas, ele repetirá o velho bordão de que é impossível que Lucas tenha escrito esse livro. Aí ele vai falar aqui, ó. O meu queixo caiu quando ele disse: foi Lucas. Fiquei admirado com sua resposta. O professor linguista, né, Longacre, percebeu em meio a toda a sua carreira na linguística algumas semelhanças entre a carta aos Hebreus e os escritos de Lucas, levando-o a suspeitar que Lucas tivesse uma parcela de contribuição na sua autoria. Quando lhe declarei que minha teoria também seguiria essa direção, ele ficou surpreso e contente. 4 anos depois, que foi o doutorado dele, mas nessa pesquisa da autoria lucana de Hebreus, 4 anos depois, que foi de 83 a 87, ele defendeu a tese com sucesso, né? Tendo o doutor Longacre como seu supervisor principal, e com J. Harold Green, crítico textual famoso do Novo Testamento, e secretário do comitê que produziu o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, fazendo parte da banca examinadora que aprovou a tese dele. Então foi 4 anos de pesquisa, né, para o doutorado da autoria lucana de Hebreus, que foi de 83 a 87. Tá? Aí ele começa aqui, ó. A tese evoluiu gradativamente para este livro, depois de ter passado por mais de 20 anos de pesquisas adicionais. Enquanto pastoreei, né, nesse tempo, 2 igrejas e assumi 2 cátedras universitárias. Além disso, esse meu trabalho com o livro de Hebreus me deu a oportunidade, franqueada graciosamente pela Brodmann e Holman, uma editora, de escrever o New American Commentary on Hebrews, o novo comentário norte-americano de Hebreus. Esse comentário talvez a Carisma, não sei se a Carisma vai traduzir, deveria traduzir, que é um dos melhores comentários que nós temos no livro de Hebreus, né? Comentário exegético do David Allen de Hebreus. Tomara que publique. A minha esperança e a minha oração é de que essa obra trará um novo fôlego sobre a questão da autoria de Hebreus nos estudos no Novo Testamento. Tá? Aí ele continua aqui falando até o final aqui do prefácio. Então ele começou a pesquisa aí em 76, né, quando ele escolheu um tema
sobre a autoria lucana de Hebreus, que o professor pediu. Ele era seminarista. E de 76 a 83, ele continuou pesquisando, né? E terminando o curso dele em teologia, ele partiu para o doutorado e ele defendeu a tese de 83 a 87, que foi Lucas que escreveu. E de 87 para cá, são 35 anos de pesquisa exaustiva que se deu nesse livro aqui. Então, tudo que ele pesquisou nesses últimos 35 anos, de 87 até agora, depois da sua tese de doutorado, que ele apresentou à banca, e a banca a examinou e deu aval, são 35 anos pesquisando de maneira exaustiva sobre a autoria lucana de Hebreus. Então, aqui você vai ter tudo o que ele pesquisou. Tudo. Ele vai citar obras, ele vai citar teólogos, ele vai citar eruditos, ele vai citar grego. O camarada traz um cabedal gigantesco e você vai ver no final, na bibliografia, milhares de obras que ele consultou, que ele viu, autores que ele comparou, né? Enfim. E aqui a introdução é maravilhosa, tá? E aqui embaixo você vai ver o tempo todo, notas de rodapé, tá? Todas traduzidas, na sua maioria, para o português, porque tem obras que você lê, o rodapé é tudo em inglês, aí você não entende nada, né? Mas aqui a Carisma fez questão de traduzir uma por uma, tá? E ele começa aqui, ó, a introdução falando: já faz 35 anos que a questão sobre a autoria de Hebreus, então de 87 até hoje, né, tem sido objeto da minha fascinação. Quanto mais estudo sobre a carta, né, mais me convenço, diz Allen, sobre a viabilidade da teoria da autoria lucana. As evidências pesam para que Lucas tenha escrito essa carta. Tá? Aí ele fala aqui, ó, as questões de autoria dificilmente podem ser definidas com certeza, e não é essa a proposta para esse projeto. Com certeza receberia uma ajuda enorme se encontrasse um manuscrito primitivo de Hebreus com as palavras: o médico Lucas, a igreja que está em... E fecha aspas aqui, ó. Mas não é esse o caso. Meu propósito consiste em sugerir que existem provas suficientes para avalizar uma nova apresentação de uma teoria antiga, que equivale a dizer que Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo e autor de Lucas Atos, é o autor independente de Hebreus. Tá? Aí ele trabalha aqui, ó, ele vai trabalhar patrístico, os pais da igreja, né, que aprovaram, falaram que foi Lucas que escreveu. Tá? João Calvino, né, defendia que foi Lucas que escreveu. Lutero também. Enfim, ele vai trabalhar toda essa questão aqui, ó. Tá? Origens também entendia que foi Lucas que escreveu. Eu até marquei aqui, ó, grifei algumas coisinhas aqui, tá? Onde ele fala aqui, ó, fazem parte dessa lista de nomes proeminentes como João Calvino e Franz de Liszt. Franz de Liszt foi um grande erudito alemão, tá? Grande estudioso alemão, escreveu vários livros, vários comentários, né? Que defendiam que Lucas era o autor de Hebreus. Então, João Calvino, cara. Olha só. Eu tenho um comentário de Hebreus aqui de Calvino. Aí ele fala aqui, ó. Entretanto, os estudos modernos do Novo Testamento se contentam em deixar a questão sem resposta. Desde 76, não se levantou nenhuma hipótese concernente à procedência de Hebreus que define a sua autoria, os seus destinatários e a sua data. Hughes está simplesmente resumindo a atitude da maioria quando diz que, na situação atual, é impossível resolver o enigma da autoria de Hebreus. Hughes foi um grande erudito também, né? Aí ele começa aqui, ó. Antes que eu faça um resumo da teoria que estou para apresentar, gostaria de avisar o leitor para levar várias coisas em consideração durante toda a análise, essa análise do livro aqui. Ó. Em primeiro lugar, suspeite, olha o que ele vai falar, isso aqui é interessante, tá? Em primeiro lugar, suspeite imediatamente de toda teoria que tenha a pretensão de responder a todas as perguntas e de classificar todos os dados de forma organizada. Demais, para que tudo caiba
em uma caixinha perfeita. Do mesmo modo que na esfera da investigação científica, as hipóteses apresentadas não precisam responder a todas as perguntas para serem consideradas viáveis. Aqui é um fato. Uma boa teoria é aquela que explica a maior parte das informações disponíveis, mas de modo semelhante ao da tabela periódica, né, dos elementos. Não encaixa perfeitamente todos eles no sistema, nem precisa fazer isso. É fundamental saber conviver com o que foge à normalidade. Aqui ele fala do segundo aspecto, né, que é salientar que devido aos fatos de o texto não mencionar o autor, de o testemunho histórico não levar a uma conclusão tácita e de as provas internas não trazerem informações suficientes para que se bata o martelo em relação à autoria, a abordagem mais frutífera consiste em levar em conta as teorias que fornecem outros dados textuais com os quais se pode comparar a carta aos Hebreus com relação à escolha das palavras, o estilo e a estrutura conceitual. Aqui ele fala: esse é um argumento que impede que consideremos Barnabé ou Apolo como autores. Por quê? Barnabé e Apolo não escreveu nada. Então foi Barnabé que escreveu, mas cadê a prova textual para você comparar o texto de Hebreus com o texto que Barnabé escreveu ou Apolo escreveu? Então não dá para você bater o martelo, né? Porque você não tem como comparar, porque Barnabé e Apolo não escreveram. Então você já exclui, né? Aí fica Paulo e Lucas. Mas quando você pega os escritos de Paulo e você faz uma análise gramatical, lexical e por aí vai, o estilo é totalmente diferente. Primeiro que Paulo recebeu o evangelho por revelação. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. E o escritor da carta aos Hebreus fala no capítulo 2 que ele é um crente de segunda geração, que ele recebeu o evangelho como herança. Isso já mostra que não foi Paulo. Não foi Paulo. Então é muito bom aqui. Aí ele vai trabalhar outros aspectos aqui, ó, tá? Sobre a autoria lucana, tá? Tem muitos escritores que defenderam, né, a autoria de Paulo e defende até hoje a autoria de Apolo, a autoria de Barnabé e por aí vai. Mas as evidências hoje pesam para a autoria lucana. É possível que Lucas escreveu a carta aos Hebreus. Ele fala aqui ainda, ó, tá? Que ele fala da teoria holística, né? Que olha a carta aos Hebreus como um todo. Aí ele fala aqui, ó, quem escreveu Lucas Atos foi o médico Lucas, que viajou com o apóstolo Paulo e escreveu o Evangelho de Lucas aproximadamente entre os anos 60 e 61, e o livro de Atos no ano 62 a 63 depois de Cristo, tá? E Atos foi escrito em Roma durante a primeira prisão de Paulo nessa cidade, segundo Allen, né? E o destinatário proposital dessa obra, em 2 volumes, foi o ex-sumo sacerdote judeu Teófilo, filho de Anás. Essa é a tese dele, tá? Que eu falei lá para vocês, lá no capítulo 7, né? Que é a reconstituição histórica. Que exerceu seu ofício em Jerusalém do ano 37 ao ano 41 da nossa era e foi deposto por Herodes Agripa. Não sabemos por quê. Ele fala aqui, tá? Aí ele fala aqui, ó. Lucas era o autor independente de Hebreus, que foi escrito em Roma aproximadamente entre os anos 67 a 69. Que Hebreus foi escrito, isso é evidência externa e interna da carta, um estudo minucioso mostra isso. Que o templo ainda, o sacrifício de animais estava em vigor. Então foi escrito antes da destruição do templo por Tito, no ano 70. Então, segundo Allen, foi escrito entre os anos 67 a 69. Nessa época aqui, Paulo já havia morrido, né? E o escritor da carta fala no capítulo 13 que ele conhecia Timóteo, né? Timóteo estava preso, ele estava esperando Timóteo sair da prisão para visitar os crentes, a comunidade para a qual ele escreveu, tá? Aqui, ó, ele dá mais um resumo maravilhoso dos capítulos, né? Olha só,
O capítulo 1 analisa a questão geral da autoria, com destaque na história da autoria de Lucas, enquanto o capítulo 2 avalia as provas de Barnabé, Apolo e Paulo como candidatos a essa autoria. O capítulo 3 considera o argumento linguístico e avalia as semelhanças entre Lucas, Atos e Hebreus, incluindo os fatores estilísticos e textuais. E o capítulo 4 compara o propósito de Lucas, Atos com o de Hebreus. Né? E aí ele fala, vemos no capítulo 5 a análise das perspectivas teológicas de Lucas, Atos e das que estão presentes em Hebreus. A essa altura, a estrutura conceitual teológica subjacente a 3 obras ficará bem clara. O capítulo 6 apresenta provas para o cenário ou ambiente judaico de Lucas. Ele vai trazer aqui relatos dos pais da igreja que falavam que Lucas não era grego, Lucas era judeu. Né? E o capítulo 7 é a reconstituição histórica. Para quem Lucas escreveu? Para Teófilo, né? Que para ele era filho de Anás. Foi o sumo sacerdote e o Teófilo assumiu de 37 a 41 por 4 anos o sacerdócio ali em Jerusalém. Depois foi deposto por Herodes Agripa. Tá? Ali que ele trabalha também essa questão. Né? Então, eu marquei algumas coisinhas aqui na introdução. E tem outras coisas também aqui interessantes, né? Na introdução, como por exemplo, ele vai citar depois, lá no capítulo 3, né? A linguagem medicinal, né? De medicina. O escritor conhecia muito bem a linguagem medicinal. E Lucas era médico. Né? Então você vai encontrar algumas passagens, ele vai citar lá no capítulo 3, que envolve isso, queridos. Como, por exemplo, o capítulo 4, versículos 12 e 13, né? Ele traz aqui uma questão maravilhosa, como, por exemplo, a palavra aqui, ó. Por exemplo, a tradução de Maishairan, no grego, como espada, em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, papapá, beleza. Por exemplo, a tradução de Maisharan como espada em Hebreus 4,12 passaria a ser reformulada para bisturi. Para bisturi. E penetra, né, até a divisão ali. Qual a profissão que o profissional usa um bisturi? É um médico. Então a linguagem é medicinal, é de um médico. Então passaria a ser reformulada para bisturi, o sentido secundário, porém legítimo da palavra grega. Tanto o contexto quanto a sugestão da autoria lucana poderia fazer essa interpretação e essa tradução da palavra bem mais provável do que espada. Com os destinatários, se tratando de sacerdotes judeus, então talvez a palavra se refira à faca de 2 gumes, usada por eles para preparar os sacrifícios. Olha só um detalhe importante. Esse significado se situa dentro do domínio semântico deles e possui muita base de recomendação no contexto, até mesmo no caso de os destinatários não terem sido ex-sacerdotes, mas conheciam muito bem o ritual do sacrifício. Por isso que ele detalha lá no capítulo 7, né, no capítulo 5, no capítulo 8 também, no capítulo 9, quando ele fala do tabernáculo. Então essa informação aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Então, e aqui acaba a introdução, começando aqui, ó, o capítulo 1. E aqui eu vou encerrar o vídeo. Esse é o primeiro vídeo, né? Depois eu vou fazer o segundo vídeo, já entrando nos capítulos. Vou entrar no capítulo 3, né, e abordar o capítulo 3, que para mim foi um capítulo fantástico, porque ele mostra evidências textuais, gramaticais, lexicais, né, fortíssimas palavras em grego que só aparecem em Lucas, Atos e Hebreus. É exclusivo, né, dando um peso muito grande para a autoria lucana, tá? Então, para David Allen foi Lucas. Então, é uma tese muito bem documentada, muito bem fundamentada, tá? E vai ser difícil alguém refutar. Vai ser difícil alguém refutar essa obra. Estou lendo ela ainda, estou fascinado, fascinado. A Carisma não deu um tiro no pé, né? A Carisma está selecionando muito bem as obras para ser
publicadas. E essa obra vai ficar para sempre aqui no Brasil, né? Com certeza terá outras edições, porque é uma obra que não vai sair de catálogo. Se você puder adquirir essa obra, adquira, porque eu paguei R$ 75,00 na Mercado Livre, né? Com frete, deu aí 83 por aí. Mas valeu a pena porque pela capa, tá? Todas as páginas, eu esqueci de falar, são amareladas. Tá? É uma obra monumental. A Carisma sempre capricha, né, em suas obras. E se vocês gostaram desse primeiro vídeo, eu estarei fazendo mais 2 vídeos. Deixe o seu like, deixe aqui os seus comentários, tá? Comente se você gostou, se você não gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.